Bem-vindos ao Destinos Curados. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Eu gosto de afirmar que Deus, Ele transforma de uma tal maneira a vida das pessoas que elas se tornam irreconhecíveis. Jesus é um levantador de vidas. Muitas coisas acontecem na nossa caminhada e que quando nós nos rendemos a Cristo, nós usamos como história para levantar outras pessoas. Nós somos libertos para levar libertação, curados para levar cura, salvos para levar salvação. Bom, eu sempre leio essas escrituras e eu deixo de presente para você. Não fiquem lembrando das coisas passadas. Nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. E eu posso garantir a você que Jesus faz tudo novo. Ele opera uma transfundação. Agora mesmo, ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Eu tenho a alegria de ter um casal maravilhoso, que é o Benedito Carlos e a nossa querida Glaucinete, que nós amamos muito. E eles têm uma história assim, lindíssima, que emociona, que dá esperança, que a despeito de tudo, é possível recomeçar. Muito obrigada por estarem aqui e compartilharem essa história tão linda com a gente, que eu sei que vai fazer diferença na vida de muita gente. Glaucinete, você estava me falando agora que você se sentia muito rejeitada porque você foi criada por uma mãe que foi vendida pelo pai num mercado. O pai dela levou ela com os irmãos num mercado e perguntou quem é que queria essas crianças. Eu sei que isso parece uma loucura. E alguém pegou a sua mãe e adotou ela. E você foi criada por uma mulher que certamente se sentia sozinha, rejeitada. Aquela cena do pai ter aquela atitude de desprezo, de abandono, deve ter marcado muito. E isso também marcou sua vida, né? Correto, bispa. A minha infância não foi fácil. A minha mãe, ela sempre contou essa história, e essa história é fato real. E eu também vim com esse espírito de rejeição, de complexo, muita inferioridade. Para mim nada funcionava, eu não tinha como ser alguém, eu não teria como viver ou sonhar nada. Você começou a trabalhar com quantos anos? Com 15 Mas anos. Você ajudava sua mãe, você disse, lavando roupa para fora, pequenininha. Com 7 anos eu já estava com a minha mãe trabalhando, minha mãe lavava roupa para fora e assim, já tomava conta da casa, cuidava da casa. Eu sou a irmã mais velha das mulheres, nós éramos em 6 irmãos
mas assim, os dois mais velhos é homem e eu, a mais velha da mulher. Então, minha mãe também foi uma mulher sempre muito doente. Minha mãe vivia, era uma semana em casa e um mês no hospital. Então eu você sempre foi assumindo as responsabilidades. Assumindo. Muitas das vezes eu vinha do trabalho e não ia para casa, eu ia para o hospital. E assim, isso foi marcando muito a minha vida, muito a minha vida. Muitas privações? Sim, muitas privações, muita ausência de muitas coisas. Tinha um pai também assim que era envolvido no álcool, bebia muito e assim muitas brigas dentro de minha casa, até com meu irmão mesmo também, porque assim, é como a palavra nos ensina, vai passando de pai para filho e vai aquilo alastrando, e era muita contenda, muita briga mesmo, muita falta de respeito. Assim, depois chegou um tempo de que era cada um por si, e os filhos não queriam respeitar mais o pai. No meu caso, eu sempre fui uma filha, sempre que respeitei os meus pais. Falavam, eu ouvia. Mas você começou a sair, a se envolver com o mundo. Comecei a sair, a me envolver com o mundo. Aos 15 anos eu já estava numa vida assim de bebida, de balada, de noite. Assim, já tinha uma certa independência mesmo, porque aos 15 eu já comecei a trabalhar para receber o meu dinheiro. Então ajudava em casa com alguma coisa e o que ficava para mim, aí eu já fazia e usava da forma que eu achava que era certa. Glaucinete, você tinha uma cegueira tão grande que é verdade que você chegou a arrancar dente para poder conseguir um atestado para não ir trabalhar? Eu arranquei 3, bispa. Essa mentalidade demoníaca. Demoníaca, porque agora eu posso dizer que essa mentalidade é demoníaca. Depois de Cristo, Depois de Cristo. Depois de Cristo. Por quê? Porque justamente as bebidas do domingo para a segunda era começando no meio-dia e ia até 2 da manhã. E aí, na segunda-feira que eu tinha... Não tinha força para trabalhar? Não tinha. E eu chegava no dentista e falava, doutor, eu vim extrair um dente. Ele, mas seus dentes estão bons. Não, doutor, tem um furinho aqui, daria para fazer uma obturação. Mas eu falava, é para extrair, doutor, porque a obturação não dava atestado. E a extração, sim. Então, aí tirou um, aí depois passava um tempo, tirou outro, e também... Por incrível que pareça, por isso que eu falo, bispa, demoníaco, eu achava bonito na época quem usava prótese. Era uma coisa louca. Falta de visão, né? Falta louca, de visão. Louca. Você disse que você foi assediada por uma senhora, uma mulher mais velha, e a partir daí você se envolveu na homoafetividade. Isso mesmo, bispa. Eu tinha uns 20 anos. E aí eu tinha um carinho com a minha mãe. E aí todas as vezes que eu saía para trabalhar, eu chegava, eu ia para algum lugar, eu dava um selinho na minha mãe, cumprimentava ela, dava um selinho, colocava ela no colo, porque eu sempre fui muito apegada com a minha mãe. E essa mulher era uma vizinha, ela ia na minha casa, ela via. E uma vez ela cobrou de mim também que eu a cumprimentasse dessa forma. Por que você não me cumprimenta como você cumprimenta a sua mãe? E eu, mas por quê? Mas ela é minha mãe. Aí um dia eu cheguei a cumprimentar e ela foi mais fundo, ela fez a introdução da língua e aí aquilo ali foi... Você disse que você já se sentia muito só, rejeitada, que os meninos queriam namorar com as suas amigas e não queriam com você. E ali você foi, contudo, mais para baladas e mais bebidas e vários relacionamentos. Isso mesmo, bispa. E assim, eu também, depois disso, antes eu já jogava bola, participava, jogava futebol mesmo, né, de campo. E também eu já ouvia muitas, às vezes, falando, lá vai, porque na minha época não tinha hoje, assim,
esse apoio que muitas jogadoras têm, de ver que é algo assim, não é algo masculinizado. E ao mesmo tempo não é. Agora familiarizou. Você queria jogar, mas não viam com bons olhos naquela época. Não viam com bons olhos. E isso aí também já ficava na minha mente. Porque sempre ele chamava, lá vai as mulher homem, lá vai as Maria chuteira, lá vai um monte de coisa, lá vai os machão. E aquilo ali justamente vai pegando, que até o andar, quando ia jogar bola, já tinha o gingado de andar, as pernas duras, como perna mesmo, as batatas de homem, porque corre muito, faz muito movimento. E aí eu também já tinha o complexo, os rapazes não me queriam. Por quê? Eu falava que meu cabelo era horrível, meus olhos eram horríveis, sempre falavam, colocavam apelido nos meus olhos, e no corpo, enfim. Aí eu sempre me sentia aquela... Rejeitada. Rejeitada. E aquilo entrava, e por mais que eu quisesse, não acontecia. Até que um tempo eu cheguei a namorar, a noivar, ainda fiquei noiva, mas a verdade é que não vingou. O espírito que desencadeou mesmo foi para ir para o homossexualismo. E era algo que eu não queria. Prova tanto que não era nada assim aberto. Era algo fechado. Era Deus. Você não queria que ninguém soubesse. Não. Era uma vergonha. Mas era aquela coisa de, fazer o quê? Ninguém me quer. Os rapazes não namoram comigo. Depois que eu fiquei noiva também não deu certo. Descobri algo do noivo e aí terminou. Mas assim, era uma bagunça. Mesmo tempo Você era uma pessoa muito infeliz? Muito. Agressiva? Também. Agressiva sim, bispa, porque eu nunca cheguei a sair no tapa com ninguém. Mas eu entendo que as palavras doem mais do que o tapa. Então, minhas agressões sempre foram com palavras. Verbais. E trabalho até hoje, porque ainda tenho um temperamento forte. De repente eu estou falando, às vezes eu não estou nem brava, mas só o tom. Você abaixa o tom. Já tem que baixar o tom. Carlos, vou te chamar de Carlos, não de Benedito, que ela gosta que seja Carlos. Então, Carlos, você estava me dizendo que você foi uma pessoa muito tímida, né? Uma vida inteira se sentindo muito só, uma timidez absurda, e isso te prejudicou muito. Sim, bispa, eu me sentia só, eu tinha medo de gente, eu me escondia atrás da minha mãe, muitas vezes eu via a minha mãe conversar muito, e aquilo doía porque eu queria conversar como ela conversava, como as pessoas conversavam, como as pessoas tinham amigos, mas eu não conseguia colocar aquilo para fora. Parece que era uma coisa dentro que doía, sabe? Aquela timidez que não saía. Então aquilo me entristecia e eu ficava sempre sozinho mesmo, procurava ficar no meu mundo sozinho. E aquilo, não sei, aquilo foi cada vez mais crescendo, piorando. E chegava no tempo de escola, as professoras queriam que expôs trabalho lá na frente, falava que ia me dar nota negativa, dar ponto negativo. Eu falei, então a senhora pode dar. Porque você não conseguia. Eu não tinha coragem de encarar, aquilo doía demais em mim, sabe? E a minha mãe também, ela trabalhava na roça, meu pai, eles não tinham tempo. Eu sentia até aquela vontade de ouvir assim da minha mãe, meu filho, faça isso, fazer alguma coisa, sabe? Eles como as mães fazem, meu trabalhavam amor. Muito e eram ausentes. Ela da roça, do interior, né? Ela tinha aquele amor, eu sabia que tinha o amor, mas era aquele amor do jeito dela. E eu via nas outras mães, nos outros filhos, né, aquele carinho, meu filho, mamãe vai fazer isso, mamãe vai fazer aquilo. E eu não via aquilo em mim, comigo. Você sentia falta? Eu sentia falta daquilo. Muitas privações? Bastante. A gente não tinha muita posse, né? A minha mãe fazia o que ela podia, mas eu também entendia, né? Que ela fazia o que dava para ela fazer. Não era a mistura, a gente podia comer uma vez por mês só.
né? Mas o principal tinha na minha casa, a fome a gente não passava, porque ela trabalhava na roça, né? Mas muita vontade passou. Muita vontade de coisas assim diferentes, de ter a minha mãe assim, falando como as outras mães, aquilo. Mas eu sei que era um amor dela, eu tinha aquele amor, mas eu achava que era diferente. Você nessa busca por atenção, você acabou se envolvendo com amizades que não foram boas influências para você, e você começou a ir para baladas e bebida e foi entrando nesse mundo. É verdade, bispa. Eu comecei no começo em baladas héteros, né, que eu levava meus sobrinhos juntos com a minha irmã. Aí depois, com o tempo, os meus sobrinhos foram também casando, outros foram ficando noivos, então cada um fazendo a tua vida para lá, para cá. Então foi acabando ficando só de novo, porque a minha mãe já era falecida, né? Eu fiquei só na casa depois que ela faleceu. E aquela solidão foi te levando para aprofundar ainda mais. E você começou a frequentar as boates gay. Isso, comecei a entrar nessas boates também. E lá, você sabe, nesses lugares não tem limite nenhum, né? Não tem limite, é uma coisa imoral mesmo, tem aquelas salas escuras. Então, lugares assim, eu entrei em lugares assim que não tem limite. E você se envolveu na homoafetividade. Isso, eu me envolvi com isso, conheci essa pessoa num desses lugares. Também tinha Você conheceu alguém que você acabou se unindo e foram viver juntos? Isso, fomos viver juntos, porque tanto no começo por conveniência minha também, né, que eu queria sair, porque eu estava dependente de irmãos, dependente das pessoas. Ô, Carlos, ali você se envolveu e logo você descobriu que ele tinha HIV. Nem ele não sabia na época, né, bispa? Ele era pessoa saudável. Ele era uma pessoa saudável, ele não emagreceu, não apareceu, não estava escondido, né? Então nem ele sabia. Mas de repente a doença se manifestou. Manifestou, ele começou a ficar muito debilitado e ele tinha problema de visão também. Ele achava muitas dores de cabeça, achava que aquilo era um problema de visão, porque ele usava um óculos forte, e tanto é que ele usava lente para ir trabalhar, né? Que ele trabalhava de vendedor, então a gente achava que era problema da visão dele, trocando óculos, mexendo com... E a doença tomou conta mesmo, e no finalzinho da vida desse companheiro, ele se voltou para o Senhor Jesus. Sim. E terminou em Cristo. Deus usou uma mulher de Deus num dia para ela ir lá visitar ele, e ela foi lá e pediu, a família chamou ela, né, sabendo que ela era cristã mesmo, né, e chamou ela para orar por ele, e ela fez o apelo para ele: posso fazer o apelo para você? E ele creu e aceitou. E ele creu e aceitou. E após uma semana ele partiu, ele faleceu, né? E aí você entrou numa crise de muito medo, porque você achou que você também tinha contraído a doença. É porque o médico, bispa, o médico que estava atendendo ele naquela UTI, né, ele disse para a madrasta dele, fala para ele correr, porque o que aconteceu aí foi devastador. Isso aí é de anos, falou, é de anos que está aí. E está tudo tomado o cérebro dele. Então fala para esse rapaz correr, porque isso é um milagre. Manda ele correr imediatamente. Aí você fez o exame, mas ficou com medo de abrir, de saber do resultado. E foi quando você encontrou o programa Mudança de Vida e você deixou em cima da televisão. É verdade. Né? E você não conseguia abrir. É verdade. E em um desses dias o programa, você disse que a mensagem foi de esperança, de que você podia ter coragem. Mexeu comigo. Que não era o fim.
mexeu comigo, bispa. Eu fiquei mais ou menos na base de 32 dias, alguma coisa assim, de joelho em cima daquele envelope, e não conseguia abrir, não abria, e orando junto com a senhora diante do programa, e orando, e fui orando. Aí chegou naquele dia, aquela mensagem me deu a força, me levantou, me deu coragem para abrir aquele envelope. Falei, hoje eu vou abrir esse envelope, em nome de Jesus, Deus há de me dar essa vitória. E aí foi que eu abri aquele envelope. E deu negativo, né? Ele está comigo até hoje, que para mim eu trato aquele documento como se fosse meu nascimento, né? Meu segundo nascimento, como se fosse minha segunda certidão de nascimento. Ou melhor, a primeira, né? Porque foi ali eu nasci de novo. Carlos, depois você, com essa grande vitória, através do programa Mudança de Vida, crendo no Senhor Jesus, você veio para a igreja e começou a trilhar o seu caminho, sofreu uma libertação muito grande, né? De tudo. E Deus foi restaurando a sua vida em todos os aspectos. Supriu o vazio, curou você, né, daquela solidão, curou sua vida sentimental, a sua vida espiritual, e foi prosperando você, e sua vida nunca mais foi a mesma, né? É verdade, bispo. Foi um progresso muito grande, porque Deus falava para mim, através da senhora, falava assim, você vai ter que provar para mim que só eu sou suficiente na tua vida. Você vai ter que ficar no seu canto. Você vai ter que ficar aí guardadinho, quietinho no seu canto. Vai se sentir só, mas é assim mesmo que eu quero. Você vai ter que provar para mim, quando chegar o seu tempo, vai ser. Então, desde 2010, na verdade, que a gente não estava fazendo mais nada. Por isso que eu digo que ele se libertou, ele aceitou Jesus, que fazia 6 meses que a gente não fazia nada. Mas essa trajetória foi muito bonita. Eu lembro também de um testemunho, né, que ali no seu início, estava com uma dificuldade financeira muito grande, e você sentiu quando o Espírito Santo mandou que você desse tudo que você tinha, e tudo que você tinha era uma moedinha. Foi, né? Verdade. E ali você ficou até constrangido, como que eu vou ofertar essa moedinha? Só que você foi e ofertou, e o inexplicável era que você foi ver, né, na conta, você tinha um dinheiro que não tinha a menor possibilidade de ter, né? É que eu estava totalmente dependente de gerentes, de correr atrás de empréstimo daqui, de lá, e para pagar essas contas mesmo, esse aluguel, e a gente não tinha toda essa experiência, ainda estava novo na igreja, né? Então você queria lutar na força do braço e correr atrás de um, correr atrás de outro, e Deus falando assim, creia, simplesmente creia, dependa de mim. Quando você depender de mim, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Maravilhoso. Aí naquele dia, bispa, que eu cheguei na reunião, eu falei assim, daquele dia que Deus me tocou grandemente, eu fui para a igreja e falei para Deus, o senhor não fala para mim depender do Senhor? Hoje eu não tenho nada aqui para me pagar meu aluguel, Senhor. Eu não tenho nada, eu tenho só a minha fé. Eu vou para a tua casa e eu não aceito sair dessa reunião sem uma vitória. Eu não aceito mais, eu não vou atrás do gerente, eu não vou atrás de ninguém, eu vou atrás do Senhor. Hoje eu vou sair daqui com o meu milagre. Eu só saio daqui com o meu milagre. Aí, na hora da oferta, o Espírito Santo falou, coloca essa moeda lá. Eu falei, mas Senhor, como que eu vou pôr essa moedinha, essas 50 centavos? Como que eu vou pôr essa moedinha, Senhor, no envelope? Eu falei, vai sumir lá dentro. Põe essa moeda lá. Aí eu coloquei a moeda lá, bispa, e terminou a reunião, que era na Celso lá, né? Tem o Itaú lá na frente, né? Que era onde era a guerra financeira, onde estava o problema. Então, vou dar uma olhada lá naquele saldo, né? Para ver, eu já ia olhar para ver quanto estava devendo, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que fazer. Aí eu falei, vou atravessar, dar uma olhada só nesse saldo, né? Mas só por desencargo de consciência. Aí, quando eu abri aquele saldo que eu fui ver, o salário estava intacto lá. Coisa que
desaparecia tudo, ainda pegava tudo do limite ainda. Aí estava todo o dinheiro, o saldo lá, o meu salário inteiro, que eu acertei os dízimos, né, que estava atrasado nos dízimos, e paguei meu aluguel ainda adiantado, que era uma sexta. Paguei esse aluguel adiantado e na segunda-feira, que seria o vencimento, já estava tudo pago. Carlos, tanto você quanto você, Glaucinete, tiveram experiências na vida financeira, nome que foi limpo, dívidas pagas, vida restaurada. Você veio para Cristo e a sua vida foi completamente liberta, né? Você foi liberta do pecado, você foi liberta daquela falta, daqueles complexos. Sua vida mudou, né? Completamente. A vinda para Cristo e os ensinamentos do Ministério Mudança de Vida através da senhora, de todos os líderes, isso é que fez eu ser hoje quem eu sou. Eu tive um encontro e tenho todos os dias com a verdade. Eu acredito que se não fosse com essa transparência, com essa verdade de o Ministério Mudança de Vida, através da senhora, levar a gente a conhecer Cristo, não teria acontecido essa libertação. Porque, como a gente já falou, eu com a senhora já era muito impulsiva, aí não iria acreditar, mas o quê? A verdade liberta. Quando você conhece a verdade, aí eu fui aprendendo o que era renúncia, aí eu fui aprendendo o que era priorizar Deus, aí eu fui aprendendo o que é de verdade você estar se esvaziando, aí eu aprendi o que é de verdade você deixar os acréscimos e buscar Ele em primeiro lugar, viver para Ele. Então assim, hoje eu só tenho que agradecer em primeiro lugar a Deus, a senhora. Eu brinco muito também, falo, é uma brincadeira que é real, com o bispo Murilo. Falo, primeiramente Deus, a bispa que pagou o preço, porque o senhor é uma criança, mas foi usando a sua vida para que a bispa hoje pudesse salvar milhares, milhões de vidas, inclusive a minha. Então assim, eu sou eternamente grata ao Ministério Mudança de Vida, porque é aquele que realmente está com o coração aberto, aquele que está aqui para mudar de vida, Muda, né? Para conhecer Cristo, muda. Se tornaram obreiros e queriam uma vida completamente diferente. Aí, desejaram construir uma família e vinham orando por isso. E nesse ano, em que nessa caminhada vocês já tinham vivido curas, libertações, mudanças no caráter, mudanças extraordinárias, vocês viveram coisas ainda maiores, né? Estamos vivendo, bispa, coisas assim exageradas, como Deus tem mandado a palavra. Deus exagerou, né? Bênçãos exageradas. Deus exagerou no casamento maravilhoso. Vocês se encontraram e decidiram, com base na fé no Senhor Jesus, construir uma vida juntos. E é muito interessante, né? Você nunca, apesar de ter sido noiva, nunca tinha tido intimidade com um homem, né? Não. Seu esposo foi o primeiro homem da sua vida. Tudo maravilhoso. Deus assim trabalhou com riqueza de detalhes. Você também, apesar de ter tido namoradas, você nunca tinha tido intimidade com a mulher. A primeira mulher com que você teve intimidade foi sua esposa, né? Não, eu nunca cheguei às vias de fato, realmente. Sempre acabava namorando
mas eu não sei, eu tinha um medo de frustrar, parece, aquelas mulheres, eu tinha um medo dentro de mim, de frustrar, sabe? Então, Você era muito inseguro, né? Mas aí você teve essa bênção de se relacionar intimamente com a sua esposa já, né? então Deus me deu a honra, né, bispo? A honra de ser a primeira mulher da minha vida. E olha o tamanho da honra que Deus me deu. Desde que eu conheci esse ministério, que quando eu pedi a Deus, eu estava procurando nos programas, eu pedi a Deus assim, Senhor, me mostra, já fui em lugares, Senhor, que eu se sinto só um número, eu não quero, eu quero um lugar que eu se sinta abraçado, que eu se sinta que tenha pessoas para falar comigo, que tenha as pessoas que venham falar comigo. Eu quero, na verdade, uma família. Eu falei isso em 2012. Ô, Carlos, o seu testemunho, você falou uma coisa que depois o Bispo Pedroso me mostrou e me emocionou. Você disse que você pediu assim ao Senhor: Senhor, muda minha vida, nem que for quando eu tiver com meus cabelos brancos. E Deus mudou sua vida completamente, né? É verdade, bispo. Eu tinha o sonho do casamento desde a adolescência. E eu falava para Deus. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 56. E você, Glaucinete? Fiz 56 também. 56. 56. E vocês tiveram um casamento lindo, de noiva, vestida lindamente, e uma lua de mel linda, e vocês têm vivido um sonho, né? Tenho vivido um sonho, Deus acabou de realizar outro. É. Deus acabou de realizar outro, porque eu tinha um sonho muito grande de ver o Carlos, de andar com ele num carro, dirigindo, vendo ele dirigindo, e de repente Deus nos surpreendeu mais uma vez. E era impossível. É o impossível. É o impossível. Eu sei que Deus vai fazer muito mais. O ano que vem, minha pequena vai estar aqui. Minha Radassa, meu Isaac, vai estar aqui, nesse altar aqui, para a senhora mais uma vez. A gente Jesus, o Deus glorificando começou, o nome do Senhor. A boa obra terminará. Vai estar. Todas as áreas restauradas. Todas as áreas. Saúde, sentimental, todas as áreas. Abençoada. Todas as áreas restauradas, Graças Carlos. a Deus. Tudo restaurado, casados, vivendo uma glória, viveram sonhos e sonhos. Você disse que tudo foi uma realização de sonhos que pareciam que nunca iriam acontecer, ou seja, eram poços que foram desentulhados mesmo, sonhos que tinham morrido e que foram ressuscitados. Deus mudou a história de vocês. Completamente. Transfundou. Completamente, bispa. Completamente. Agora só tem uma resposta. É praticar a lição em casa, do que sai do altar. Continuar. Aí funciona. Continuar. A fé funciona. A fé funciona. Completamente. A fé viva funciona. A fé viva, ela traz o resultado. Deus curou seu destino? Deus curou meu destino. Deus curou meu destino. Nossa, te deu dons, talentos. Você canta, vocês realizam a obra. Maravilhoso. Deus nos fez útil agora. Éramos inútil, agora somos útil para Deus e para a obra de Deus. Deus curou seu destino, Carlos? Graças a Deus, bispo. Eu cheguei assim, aprendi tudo no ministério. Deus, não conhecia nem a Bíblia, aprendi tudo. Uma pessoa que nem falava, né, bispo? Quando era criança, tinha medo de falar, estava com a voz embargada, quando ia falar, engasgava tudo, não saía nada, não conseguia falar. Agora e Deus fala, colocou né? para falar. Deus colocou para orientar, Deus colocou para evangelizar. Eu vejo da onde Deus me tirou. Deus me tirou da lama, do lamaçal, e colocou assentado entre os príncipes, bispo. Hoje, quando eu oro assim, nesse altar, eu agradeço muito a Deus, falo assim, da onde o Senhor me tirou, Senhor? Quando eu desço por essas escadas, eu lembro da onde o Senhor me tirou, Senhor. E Ele está me levando, bispo, para todos esses lugares aonde eu ia, em baladas, nos lugares, até naquele meio sujo mesmo, eu já fui evangelizar lá, junto com o pessoal, a gente foi lá perto da Santa Casa, né? Deus me levou para lá,
para evangelizar, para mostrar levar da o onde eu nome te do tirei. Senhor, Olha ó. onde você Um está. dia você esteve aqui, mas eu tirei você daqui. E agora você vê seu Carlos dirigindo o carro, Maravilhoso. vocês saem para passear, Maravilhoso. estão Vim pra vivendo igreja, momentos de glória. Maravilhoso. Maravilhoso. Um ano é melhor do que o outro? Sempre. Um ano é melhor do que o outro. E esse foi o melhor. Esse está sendo o melhor em tudo. Principalmente o meu crescimento espiritual. Principalmente o meu aprofundar em Jesus Deus. é tudo para você? Jesus é tudo. Sem Jesus não seria possível. Não seria possível. Não seria possível. É o que eu falei para a senhora. Jesus está trazendo para mim agora os acréscimos, as bênçãos, porque eu já era muito realizada com Ele. Eu aprendi nesse ministério. E a verdadeira felicidade vem de Cristo. Então não importava. Eu estava com Cristo. E eu sempre gostava, eu via, tá casado, que bom. Será que Deus tem para mim? Eu vou buscar, eu vou colocar. Mas não era aquela coisa de viver frustrada. Você já estava realizada eu já estava com Jesus. realizada com Jesus. Com Jesus. Ele trouxe Carlos para justamente tirar... Vocês juntos seguirem nesse propósito. É verdade. Dá continuidade, bispo, nesse propósito. Ele veio assim para virar o cativeiro. Para de verdade falar, eu faço. Então eu me vi quando Deus trouxe tudo para mim assim, olha, hoje eu estou tirando a tua vergonha. Eu estou tirando. Porque realmente hoje você está de uma forma que o teu coração está me agradando. Então eu vou te favorecer. Maravilhoso. Foi maravilhoso. Um ano melhor que o outro. Graças a Deus, bispo. Estou muito realizado. Deus curou seu destino, completamente. Curou meu destino. Deus não é tem bom. como explicar, não tem dinheiro nenhum que pague Muito o que bom. Deus tem feito para mim. Graças a Deus. Estou muito feliz por vocês. Agradeço muito por terem vindo. Eu tenho certeza que a história de vocês tem impactado e vai impactar ainda mais. E tá aí, você que talvez não vê esperança, tá vazio, solitário, acha que não tem jeito, que não dá para sair de algo. Dá. Tem jeito, tem saída, é possível recomeçar. Eu sei que Deus tem uma coisa nova. Deus não fez só na vida do Carlos e da Glaucinete. Ele faz na vida de todo aquele que crê. Se você crê, é possível. Tudo é possível que crê. Eu quero orar por você e encorajar a se levantar. Com Jesus, nesse ano novo, você pode viver o que jamais imaginou. Ó meu Deus, eu oro por essas pessoas queridas, amadas, que estão sendo encorajadas através dessa história linda, uma história de transfundação. Que cada pessoa que está ouvindo esse testemunho esteja sendo profundamente tocada, despertada, encorajada a se levantar e recomeçar com o Senhor. Que ela receba cura para a alma e toda a força que precisa, todo o ânimo, uma unção que traz um renovo e que a leva a acreditar que há muito mais no futuro. Muito obrigada por tudo. Agradeço pela vida do Carlos e da Glaucinete. Agradeço por cada pessoa que está comigo. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada a você que está aí. E é um prazer servir. Estamos aqui para apoiar. Conta com a gente. Deus te abençoe muito.